Fala galera, beleza? Aqui o Bill na área e hoje eu vou trazer para vocês o tão aguardado teste de performance e comparativos em jogos do i9 9900K. Depois de resolver o problema de temperatura do processador trocando o water cooler, se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. No vídeo eu trouxe um unboxing do novo water cooler, a montagem dele na máquina e comparativos com o water cooler que eu usava anteriormente. Então deem uma olhada depois, tá bem bacana. Chegou o momento de descobrir se esse processador aqui é tudo que a Intel garante que ele é, o melhor processador desenvolvido para jogos da atualidade. As especificações básicas dele: é um processador de nona geração da família Coffee Lake Refresh de 14 nanômetros, socket 1151. Ele possui 8 núcleos e 16 threads. É o topo de linha da geração. Anterior a ele temos o i7 9700K e o i5 9600K. Ele tem 16 MB de cachê e frequência base de 3.6 GHz. E por ser um processador desbloqueado, ele consegue chegar até 5 GHz sem precisar fazer nada. Então durante a utilização dele, ele chega nessa frequência sozinho, que é muita coisa, né? Então vamos ver como ele vai se sair na prática. Primeiramente eu vou mudar a câmera para cá. Eu aproveito também para usar o microfone, porque o áudio da câmera não sai muito legal. Eu estou evitando usar esse ângulo porque ainda não tem muita iluminação, então está um pouco escuro. Mas é o que tem para agora. Vamos usar desse jeito por enquanto. Pelo menos tem um cenário aqui atrás, então tá legalzinho. Vamos lá. Vou começar abrindo as propriedades do computador para mostrar o sistema operacional e o processador instalado. O sistema operacional é o Windows 10 Pro. O processador aqui, Intel i9 9900K com 8 GB de memória RAM. Bom, eu separei alguns programas de testes de desempenho bem utilizados aí para verificar como o processador vai se sair. Então eu vou começar pelo CPU-Z. A gente aproveita e vê como a máquina está configurada e como ela vai se sair no benchmark do próprio programa. Aqui temos o i9 9900K, as especificações dele: 14 nanômetros, 3.6 GHz. Aqui a frequência que está agora na máquina, 16 MB de cachê, 8 núcleos, 16 threads. Aqui temos a placa-mãe Gigabyte Z390 Gaming X. E memória 8 GB DDR4 de 2666 MHz. Placa de vídeo, uma GeForce GTX 1080 de 8 GB, GDDR5X. No teste do CPU-Z, ele avalia o processador em single thread, ou seja, um núcleo só, e multithread, que é com todos os núcleos do processador. E ele dá uma pontuação. Então, quanto maior essa pontuação, melhor o desempenho do processador. E no final do teste dá para comparar com a pontuação de outros processadores. Então vamos começar o teste aqui e no final dele eu vou comparar a pontuação com outros processadores para ver como ele se saiu. Pontuação final 5.483.5 no multithread e 553.2 no single thread. Vamos pegar outros resultados e comparar. Pegar o i9 9900K. Esse aqui deve estar com overclock. Pegar outro aqui, 7900X de 10 núcleos 20 threads, ó, saiu melhor.
O i7 9650X também, com 10 núcleos e 20 threads, ele saiu melhor também. Vamos pegar o Ryzen 2700X, ó, se saiu melhor também, em todos os aspectos. Vou pegar o 1800X, melhor também. 8700K, se saiu melhor em todos os aspectos. Vou pegar o 5960X, 7700K, todos eles ele tá saindo superior. Deixa eu ver outro aqui. O 2600K é o classicão, saiu melhor também. Então aqui ele saiu melhor em todos. Bom, no comparativo do CPU-Z, o i9 se saiu melhor em todas as comparações. Agora eu vou pegar outros programas aqui. Vou pegar na ordem alfabética mesmo. Vou começar agora, vou abrir o Blender. O Blender ele é um programa de renderização. Então eu vou pegar uma imagem aqui e o processador vai trabalhar na imagem para carregar ela inteira. É uma imagem bem pesada, com vários pixels. Então quanto mais rápido a imagem ser carregada, melhor o desempenho do processador. Então eu vou pegar uma imagem clássica aqui, vou pegar a imagem da BMW, que é uma imagem bem utilizada, para ver quanto tempo o processador leva para carregar ela por inteiro. Então vou apertar o F12 aqui para começar o teste. Vamos lá. Imagem carregada, resultado final, o processador levou 3 minutos, 45 segundos e 40 milésimos para carregar ela por inteira. Agora eu vou abrir o Cinebench, que é outro programa de renderização de imagem. Porém, nesse programa aqui, quando o processador termina de carregar a imagem, ele dá uma pontuação ao processador. Então, quanto maior a pontuação que ele der, melhor é o desempenho do processador. Então, vamos abrir aqui e vamos ver qual a pontuação que ele vai dar para o processador. Resultado final, o i9 fez 2030 pontos, comparado com os resultados ali de baixo, ele está no topo. O meu processador anterior tá ali no meio, perdido, coitado. O 3770 fez 662 pontos. Portanto, o i9 se saiu super bem, tá bem acima dos resultados que estão apresentados aí. Agora vamos abrir o Corona, que é um programa de renderização de imagem também. E assim como o Blender, quanto menor o tempo de carregamento da imagem, melhor é o desempenho do processador. Então vamos aguardar o resultado final e ver quanto tempo o i9 leva para renderizar a imagem completa. Resultado final, o processador levou 1 minuto e 42 segundos para carregar a imagem por completo. Agora vamos partir para o V-Ray, que é um programa de renderização de imagem também, e aqui ele explora bastante as questões de sombra e iluminação. E quanto menor o tempo, melhor é o desempenho do processador. Vamos lá! Resultado final, o i9 levou 1 minuto e 4 segundos para renderizar a imagem por completo. Bom, eu vou encerrar essa bateria de testes em programas utilizando o WinRAR. O WinRAR ele tem uma ferramenta de teste de desempenho para saber a velocidade do processador em compactar arquivos e é medida em kilobytes. Então, quanto maior a quantidade de kilobytes em determinado período no teste,
melhore o desempenho do processador. Então é só a gente clicar Alt B aqui e aguardar o resultado. Resultado final, o i9 fez 25.028 KB, ou seja, 25 megas por segundo, uma velocidade bem considerável. Bom pessoal, agora chegou a melhor parte, que é o teste de desempenho em jogos, né? Então eu peguei 6 títulos que eu possuo na Steam e que tem benchmark para facilitar minha vida, e vou passar eles em ordem alfabética. Então serão Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 5, GTA 5, Hitman 2016, Middleware Shadow of War e Rise of the Tomb Raider. E como vai funcionar? Eu vou comparar o i9 com o meu processador anterior, que é o i7 3770. E para ficar uma comparação justa, eu utilizei as mesmas configurações gráficas tanto no i7 quanto no i9, para saber a diferença de FPS dos dois. Então eu vou colocar a configuração que cada jogo estará rodando e eu vou colocar também a configuração de cada máquina. E no final de cada teste eu comento um pouco sobre os resultados, beleza? Então bora para os testes. Finalizado o teste do Assassin's Creed Odyssey, o mínimo que o teste nos mostra não se aplica, pois o i7 fez mínima de 35 durante o teste, contra 61 do i9. Uma máxima de 65 FPS para o i7 contra 152 do i9. Na média ficou 44 FPS para o i7 contra 78 FPS do i9. Em Far Cry 5, o i7 fez uma mínima de 60 FPS contra 97 do i9, uma máxima de 110 FPS contra 127 do i9 e uma média de 80 FPS contra 111 FPS do i9.
Em GTA V, o i7 fez uma mínima de 38 FPS contra 57 do i9, uma máxima de 94 FPS contra 120 do i9, e pelos meus cálculos, o i7 fez uma média de 55 FPS contra 81 FPS do i9. If you're excused from the combat, urgent matter, do enjoy your meal. You're up next. Ready, girl? Em Hitman, o i7 fez uma mínima de 40 FPS contra 53 FPS do i9, uma máxima de 114 FPS contra 191 do i9 e pelos meus cálculos fez uma média de 71 FPS contra 118 FPS do i9. Em Shadow of War, os mínimos e máximos do teste não se aplicam, pois são números absurdos. Durante o teste, o mínimo do i7 foi 52 FPS contra 64 do i9. O i7 fez uma máxima de 117 FPS contra 137 do i9 e uma média de 83 FPS para o i7 contra 102 FPS para o i9. Vale ressaltar que o Shadow of War requer muita memória RAM, no mínimo uns 10 GB. Eu mantive as mesmas configurações nas duas máquinas, mesmo contendo 8 GB no i9 9900K, e mesmo assim ele trouxe uns resultados favoráveis.
Em Rise of the Tomb Raider, no primeiro cenário o i7 fez 87 FPS contra 158 FPS do i9. No segundo cenário o i7 fez 57 FPS contra 123 FPS do i9. No terceiro cenário o i7 fez 59 FPS contra 110 FPS do i9. No geral o i7 manteve 68 FPS contra 131 FPS do i9. Bom pessoal, no geral o i9 roda pelo menos 30 FPS de diferença. Em alguns casos ele chega a dobrar de FPS comparado ao i7 3770. Não era de se esperar menos, vindo de um processador topo de linha. É impensável ele rodar menos que isso. Queda de frame abaixo dos 60 FPS podem ser duas coisas: quantidade de memória e frequência da memória. Eu estou utilizando 8 GB de 2666 MHz, é provisório, espero que até o final do ano que vem, 2019, eu consiga deixar 16 GB de memória de uma frequência maior. O i9 merece uma memória de pelo menos 3200 MHz, mas mesmo assim ele manteve um bom desempenho. Então quanto ao upgrade eu estou bem satisfeito, eu vou conseguir rodar qualquer jogo da atualidade tranquilo. Eu espero poder ficar com esse processador pelo menos 5 anos sem me preocupar em trocar ele e poder investir em outras coisas como placa de vídeo, memória, fonte, enfim. No momento, obviamente, é um processador que sobra desempenho, então espero poder utilizá-lo bastante. Bom galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem ver outros títulos rodando na máquina ou outros programas de desempenho, deixem aqui nos comentários. Se gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para dar aquela força. Essa semana chegamos nos primeiros 100 inscritos. Então, muito obrigado a você que está chegando no canal, que está gostando do conteúdo e está acompanhando. Pode ter certeza que eu vou buscar melhorar sempre e trazer conteúdo de qualidade para você, beleza? Forte abraço, me sigam também nas redes sociais e eu vou ficando por aqui. Nos veremos em breve, até mais, fui!